Bom dia mais uma vez. Iniciamos recentemente uma série sobre os heróis da fé. Semana passada o Francisco nos falou sobre um personagem lá de Jeremias, que eu confesso não decorei o nome dele ainda, mas é alguma coisa Meleque, Ebed-Meleque. Então nós temos alguns heróis da fé menos conhecidos, alguns heróis da fé mais conhecidos. E hoje eu gostaria de falar de um herói da fé bem conhecido, que é o profeta Daniel. Então quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora, lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Nessa série Os Heróis da Fé, nós estamos estudando a vida de alguns personagens bíblicos. Cada mensagem é como se fosse uma mini biografia desses personagens, como que eles manifestaram a sua fé e o que nós podemos aprender para a nossa vida com a fé deles. Eu gostaria de ler com vocês Daniel capítulo 6, do verso 1 até o verso 23. Diz assim a palavra de Deus. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas e os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres,
para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Até o versículo 23. O tema da nossa mensagem é Daniel, uma vida de integridade. O que é integridade? Integridade significa estar inteiro. Por exemplo, esse microfone que eu estou segurando. Se eu arremessar esse microfone aqui no chão e ele se partir em vários pedaços, ele se quebrar em vários pedaços, ele perdeu a sua integridade. Então, integridade é a qualidade daquilo que está íntegro. E uma pessoa íntegra é uma pessoa que não está dividida. Por exemplo, uma pessoa que não é espiritual na igreja e ao mesmo tempo é imoral no seu trabalho. Uma pessoa íntegra, ela não é alguém que é competente no seu trabalho, mas é tóxica na sua família. Uma pessoa íntegra, ela não se mostra bondosa em público e depois ser perversa com seus colaboradores. Então, a pessoa íntegra, ela tem uma coerência. Ela é obediente a Deus em todas as áreas da sua vida. Ela não é perfeita, mas ela tem uma consistência em todas as áreas da sua vida. Os seus valores declarados são os seus valores operantes. Muitas vezes, aquilo que nós falamos não bate com aquilo que nós fazemos. Muitas vezes, nós declaramos os nossos valores e até acreditamos nele de um ponto de vista intelectual, mas não colocamos isso, não transformamos esses valores em valores operantes. E nós precisamos ser pessoas íntegras. Como discípulos de Jesus, o nosso chamado é um chamado à integridade. Em 586 a.C., quase 600 anos antes de Cristo, os babilônios, eles invadiram Judá e eles levaram a maioria dos habitantes de Judá para a Babilônia. Esse foi o exílio de Judá na Babilônia. E Daniel, então, foi um desses judeus levados para a Babilônia, e ele foi, então, separado para ser treinado, receber um treinamento e servir o rei da Babilônia. O profeta Daniel, ele é um herói da fé. E ele não é um herói da fé por ter sido alguém que fez muitos milagres. Ele não é um herói da fé por ter cultivado, transformado multidões. Ele é um herói da fé porque ele foi capaz de transformar a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, em algo que se refletia no seu caráter. Daniel é para nós um exemplo de integridade. E o Deus da Bíblia é um Deus que ama e que se preocupa com a integridade. 1 Crônicas 29:17 diz: sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas
com a integridade. Então, o caráter de Daniel, a integridade de Daniel, era um reflexo da integridade de Deus. E ser íntegro para ele não era um peso, não era algo que ele precisava fingir, mas era um reflexo, uma consequência natural do seu relacionamento com Deus. Então, hoje nessa mensagem, eu gostaria de meditar com vocês sobre 3 características de um cristão íntegro. Ele cultiva uma vida de devoção, ele pratica a sua fé tanto em público como em particular, ele está disposto a sofrer por aquilo que é certo. Então, a primeira característica, o cristão íntegro, ele cultiva uma vida de devoção. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel ele era um homem muito ocupado, um homem com grandes responsabilidades no reino. E Daniel tinha todas as desculpas para dizer que ele não tinha tempo para Deus. Mas ele orava 3 vezes ao dia. E o mais importante aqui não é tanto quantas vezes Daniel orava por dia, mas o fato de que ele priorizava o seu relacionamento com Deus. Mesmo tendo uma agenda carregada, Deus era a prioridade para o profeta Daniel. E por que ele priorizava o seu tempo com Deus? E a resposta é simples. Porque ele amava a Deus. Nós sempre encontramos tempo e energia para as coisas que nós amamos. Você quer saber quais são as coisas que você ama? Quais são as coisas que estão em primeiro lugar no seu coração? Quando você não está concentrado no seu trabalho, no que você pensa? Quando você tem o seu tempo livre, quais são as coisas que vêm à sua mente? Quais são as coisas que você deseja dedicar o seu tempo livre? Talvez você se surpreenda com as respostas, talvez não. Mas são essas coisas que geralmente dominam o nosso coração. E talvez até você não goste muito de algo, mas aquilo acaba sendo uma prioridade para você. Por exemplo, fazer academia. Se você é uma pessoa que todos os dias se lembra que precisa fazer academia e que vai para a academia, você, na verdade, ama a academia, porque ela é uma prioridade para você. E a mesma coisa acontece no nosso tempo com Deus. Existem dias em que ler a Bíblia é algo que nós queremos muito fazer. Existem dias em que ler a Bíblia é algo que a gente faz por obrigação, orar é algo que a gente faz por obrigação. E eu não sei se você é como eu, mas muitas vezes eu começo a fazer algo por obrigação e aquilo se transforma em algo prazeroso. Quantas vezes eu não vou me arrastando para a academia? Não sei se vocês já perceberam, mas eu faço musculação. Eu sou o Arnold Schwarzenegger de São Luís da Sexta Légua. E eu vou me arrastando, e a academia do lado do nosso bairro tem uma rampa bem grande, ela fica em cima, não é nem uma escada, é uma rampa, e eu brinco com a Keila que quando eu chego no topo daquela rampa acontece um milagre, que de repente vira a chave e eu vou lá motivado a fazer os exercícios. Mas muitas vezes o meu tempo devocional com Deus é assim também. Eu vou me arrastando fazer a minha devocional e eu começo a ler a Bíblia e a palavra de Deus começa a falar comigo e aquele tempo que às vezes eu achava que seria um tempo breve, ele acaba se estendendo e aquilo que começou como obrigação termina como algo prazeroso.
Eu não sei se isso acontece com você, mas persevere. Faça do seu tempo com Deus uma prioridade na nossa vida. Faça da sua comunhão com Deus uma prioridade na sua agenda e no seu coração. Gaste tempo com a palavra de Deus diariamente. Coloque isso na sua agenda. Encontre tempo para Deus. Mesmo que você seja uma pessoa muito ocupada, ouça a voz de Deus por meio da leitura da sua palavra, da meditação na sua palavra. Tenha comunhão com Deus e permita que a palavra de Deus molde o seu coração. Esse é o nosso desafio. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 6. E é por isso que Daniel dedicava tempo a Deus. Em segundo lugar, o cristão íntegro, ele pratica a sua fé tanto em público como em particular. Veja Daniel capítulo 6, versículos de 3 a 5. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas. Os sátrapas, eles eram governadores de uma grande província. Isso que significa a palavra sátrapa. Vou começar o versículo 3 novamente. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. A pessoa íntegra, ela é correta em todas as áreas da sua vida. Todos conheciam Daniel como alguém comprometido com Deus. E quando eles resolveram devassar a vida de Daniel, eles não encontraram nada que o incriminasse. A Polícia Federal quebrou o sigilo bancário e sigilo fiscal dele. A Polícia Federal quebrou a criptografia do WhatsApp dele. Levaram os computadores dele, reviraram de alto a baixo e não encontraram nada. Não encontraram nenhum contrato suspeito, nenhum pagamento suspeito, não encontraram nada que pudesse incriminar Daniel. Você contrataria um funcionário que você sabe que trai a sua esposa? Você se casaria com uma pessoa que rouba da empresa? Se o seu funcionário engana a esposa, será que ele não vai enganar você? Se o seu noivo rouba da empresa, será que ele vai ser honesto com você depois do casamento? Nós precisamos resgatar a palavra caráter. O que Daniel tinha era caráter. E caráter, alguém já disse, é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Ou como disse o Oscar Wilde, chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, chamamos de caráter. E o profeta Daniel era um homem de caráter. Ele não tinha
uma vida dupla, ele não tinha segredos, ele não tinha coisas escondidas, ele não tinha coisas que os seus inimigos poderiam usar contra ele. Muitos dividem a sua vida em duas esferas, a esfera secular e a esfera sagrada. Então, a esfera sagrada são as coisas espirituais. A igreja, por exemplo, faz parte do sagrado. Então, quando eu estou na igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, eu levanto as minhas mãos no louvor, eu estou presente todos os domingos, mas de segunda a sexta eu não estou mais na esfera do sagrado, eu estou na esfera secular. E aí eu vivo a minha vida exatamente do mesmo jeito que todo mundo vive. Essa é uma visão errada, porque nós precisamos ser cristãos que obedecem a Deus em todas as áreas da nossa vida. No seu livro O Discípulo Radical, o John Stott diz o seguinte: nosso modo mais comum de evitarmos um compromisso radical com Cristo é sendo seletivos. Escolhemos aquelas áreas em que o compromisso com Cristo combina conosco e fugimos daquelas em que obedecer a Cristo é custoso. Mas porque Jesus é Senhor, não temos o direito de escolher as áreas em que preferimos nos submeter à sua autoridade. Jesus, ele é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Não existe secular e sagrado. Tudo é sagrado. E como eu disse, integridade não significa perfeição. As pessoas sabem que nós não somos perfeitos. As pessoas sabem que nós erramos. E muitas vezes nós vamos ter que reconhecer isso, vamos ter que pedir perdão. O mundo não espera a perfeição de nós. Mas as pessoas esperam uma certa coerência de nós. Se nós nos dizemos cristãos, discípulos de Jesus Cristo, é preciso haver uma certa consistência. E as pessoas ficam chocadas quando elas descobrem a nossa hipocrisia. E o que é um escândalo? É quando alguém age de modo completamente oposto àquilo que se esperaria dela. Quando alguém que é privilegiado em termos de conhecimento, de competência, uma pessoa que tem uma grande responsabilidade faz exatamente o contrário daquilo que se esperava dela. Isso é o que gera um escândalo. Eu estava pensando nesse nosso ano de 2026, que mal começou. Nós estamos apenas na metade de fevereiro. Mas eu quero citar aqui 3 exemplos de escândalos. Um piloto da companhia aérea Latam, que foi preso por participar de uma rede de exploração sexual de crianças. Um juiz da Suprema Corte que precisou deixar a relatoria de um caso famoso por ser suspeito de cometer crimes. Um brilhante escritor cristão que revelou ter mantido durante 8 anos um relacionamento extraconjugal. E um escritor que eu aprecio muito. O escândalo é quando aquelas pessoas que deveriam dar o exemplo são aqueles que negam com a sua conduta o seu exemplo. E quando nós olhamos para Daniel, ele se torna para nós um herói da fé, exatamente por ele ter sido fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Ele praticava a sua fé tanto em público como em particular. E em último lugar, o cristão íntegro, ele está disposto a sofrer por fazer o que é certo. Eu acho muito interessante que Daniel, ele não era pastor, ele não era missionário, ele era um funcionário público. O que nos mostra que o chamado para viver uma vida de integridade não é um chamado apenas para aquelas pessoas que
que se dedicam a um ministério pastoral, mas é um chamado para todos nós, independente da nossa profissão. E um dos grandes testes da integridade é a disposição de sofrer por fazer o que é certo. Sem essa disposição, a integridade é impossível. E Daniel se recusou a adorar outro Deus que não o seu Deus. Ele sabia que aquilo iria lhe trazer problemas e ele continuou obedecendo a Deus. Então, nós cristãos devemos ser conhecidos como pessoas que sofrem por sua obediência a Deus e não por sua desobediência. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Provérbios 28, 6 diz assim: melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso nos seus caminhos. Melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Se você é discípulo de Jesus, não venda a sua alma por dinheiro. É impressionante, nós vemos todos os dias na mídia pessoas com ótimos salários, milionárias, vendendo a sua reputação, vendendo a sua dignidade por mais dinheiro. Não venda a sua alma pelo que quer que seja. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. O cristão íntegro, ele está disposto a sofrer por fazer o que é certo. Se você precisar viver a sua vida modestamente, se você precisar ter um patrimônio pequeno, viva dessa maneira. Mas não venda a sua alma. Viva como cristão. Daniel foi condenado injustamente por causa dos pecados de alguns homens maus. Mas o Novo Testamento nos apresenta uma pessoa muito mais íntegra que Daniel e que também foi condenada injustamente. E essa pessoa é Jesus Cristo. Daniel era pecador, Daniel era imperfeito, mas a Bíblia nos diz que Jesus, ele viveu sem pecado. E mesmo sendo perfeito, mesmo sendo sem pecado, ele foi condenado e ele foi crucificado. E ele foi condenado por causa dos nossos pecados. Veja bem, os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. E ele morreu como um sacrifício pelos nossos pecados. O profeta Daniel foi condenado à morte por um crime forjado, um crime falso. Mas Cristo foi condenado à morte por causa dos nossos pecados, dos pecados que nós cometemos. E por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, eu e você podemos obter o perdão de Deus. E podemos ter um novo relacionamento com Deus. E podemos nos tornar homens e mulheres com integridade. Por causa do que Jesus fez por nós. Deus pode perdoar os nossos pecados. Deus pode nos transformar. Deus pode fazer de mim e de você homens e mulheres íntegros. Eu quero concluir essa mensagem perguntando a você: você é uma pessoa íntegra? Você é uma pessoa que procura obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida?
Daniel é para nós um exemplo de fé e integridade. Mesmo trabalhando no meio de um povo pagão, mesmo trabalhando no governo de um império idólatra, ele permaneceu fiel. Daniel cultivava uma vida de devoção a Deus. Daniel praticou a sua fé tanto em público como em particular. E Daniel estava disposto a sofrer por fazer o que é correto. E que cada um de nós seja assim. Que ele seja um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quero chamar a equipe de louvor aqui para frente. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo exemplo de vida do profeta Daniel. Obrigado porque ele foi um homem que te amou, um homem que te serviu, alguém que se envolveu com os negócios desse mundo, alguém que estava à frente de um governo, mas mesmo assim, ele permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo assim, ele fez do Senhor uma prioridade, ele se manteve puro, íntegro. E quando foi tentado a negar o Senhor, ele permaneceu fiel. Que da mesma maneira, a nossa fé em Cristo possa se traduzir numa vida de integridade. Que o Senhor nos capacite a viver dessa maneira. Que o nosso amor por Ti possa crescer e tomar conta de todos os aspectos da nossa vida. E que dessa maneira nós sejamos sal da terra, luz do mundo, que dessa maneira nós façamos diferença na nossa sociedade, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem caráter, porque ele segue a Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.